Casos de racismo em desenhos antigamente, mas tipo, bem antigamente mesmo, em eras sombrias, era algo normal. Desenhos como Looney Tunes, Tom e Jerry e uma penca desses desenhos antigões tinham casos do tipo, com a retratação clássica das blackfaces, que era um ato na qual pessoas brancas se pintavam completamente de preto e deixavam eles com o estereótipo de quem tem uma bocona e parecem um macaco. Bem, limpando minha barra é isso que eles queriam dar a ideia, não eu, tá? Eu tô apenas contando fatos. Resumindo, é isso que eles queriam passar. Let's go! Niggers! Mas esses desenhos antigões faziam isso de forma totalmente maldosa. Porém, não é essa a ideia do vídeo, eu tô aqui pra mostrar algo diferente. Como, obviamente, programas mais modernos seriam absurdamente cancelados se fizessem isso hoje em dia, ninguém ousa tocar mais nesse assunto. Porém, ele tem a sua importância, e alguns tocam, só que com uma abordagem diferente, que no caso seria passar uma mensagem ao público sobre esse assunto. Super Choque. Na primeira temporada de Super Choque, no episódio 8, intitulado Filhos dos Pais, foi ao ar no Kids WB, no final dos anos 2000. O show se passa na cidade fictícia de Dakota e é centrado em Virgil Hawkins, um garoto de 14 anos que ganha superpoderes após ser exposto a um gás mutagênico. Seus poderes eletromagnéticos são usados para o bem, sob o pseudônimo de Super Choque. O show acompanha suas aventuras e as de seu melhor amigo, Rich Foley, enquanto ajudam a cidade de Dakota. O episódio começa com os meta-humanos invadindo um shopping e roubando civis inocentes. Então, o Super Choque aparece. Depois disso, uma discussão segue entre o Rich e a Sharon, a irmã de Virgil. Sharon reclama que o Rich está lá todos os dias, e Virgil defende Rich, dizendo que ele sempre é bem-vindo em sua casa e pode ir quando quiser. Virgil então sugere a Rich que eles deveriam passar uma noite na casa dele, e ele pensa bem, mas acaba concordando. Quando Virgil chega à casa de Rich na sexta-feira, descobre que ele convidou especificamente quando seu pai não estava em casa. Porém, o Sr. Foley chega em casa mais cedo e ignora Virgil. Durante um jantar tenso, Virgil menciona que trouxe um CD de rap para ouvir mais tarde. O Sr. Foley chega dizendo que a música rap é um lixo e desrespeitosa, e vocês já entenderam, né? Depois disso, o Virgil ouve o Sr. Foley conversando com a mãe do Rich, dizendo que Virgil é uma má influência e que todas as pessoas da sua espécie são assim. O Virgil fica bolado com Rich porque o seu pai é racista e Rich também acaba ficando com raiva e sai de casa. No outro dia, a mãe de Rich liga pra ele explicando que Rich está desaparecido e pede desculpas pelo comportamento do pai dele. O Rich estava sendo perseguido por vilões e seu pai pede ajuda pra Virgil, mesmo colocando todo seu orgulho de lado. Durante a busca, o Sr. Hawkins confronta o Sr. Foley, chamando ele de fanático e ignorante. Eles discutem sobre a atitude racista dele e como isso afetou seu filho. Uma briga interrompe isso tudo, mas o Virgil, como Super Choque, chega pra salvar o pessoal. No final do episódio, o pai do Rich acaba demonstrando gratidão por seu filho por ele ter sido salvo por um super-herói negro. O episódio termina com todo mundo indo pra Comic Con e com ele tratando o Virgil bem. As Visões de Raven. As Visões de Raven é uma sitcom icônica pra caramba, e eu lembro que passava no SBT antes de eu ir pra escola. A série gira em torno de Raven Baxter, uma adolescente que lida com problemas comuns da juventude, mas com um diferencial: ela pode ver o futuro. No 10º episódio da terceira temporada, começa com a família Baxter preparando comida conhecida como Soul Food, em celebração ao mês da história negra. Raven anuncia que ela e sua melhor amiga Chelsea vão se inscrever para trabalhar em uma loja no shopping chamada de Sessis. Elas aplicam e são submetidas a várias tarefas para avaliação. O gerente parece já ter uma ideia de quem ele considera um bom funcionário. Raven então realiza todas as tarefas corretamente, enquanto Chelsea falha em todas elas. Paralelamente, Corey, o irmão de Raven, deveria estar escrevendo um ensaio de 500 palavras sobre uma figura histórica negra, mas acha isso chato. O Sr. Baxter então o incentiva a ser mais entusiasmado com sua raça. No outro dia na escola, Chelsea recebe um telefonema do gerente da Sessis informando que ela conseguiu o emprego. Quando ela pergunta sobre Raven, descobre que ela não foi contratada. Então ela tem uma visão em que o gerente diz que a verdade é que não contrato negros. Chelsea decide desistir do emprego por razões óbvias, enquanto isso Corey adormece na mesa e sonha com seu pai vestido de
Frederick Douglass, ensaiando sobre figuras negras históricas importantes. Ao acordar, Corey se sente inspirado a escrever seu ensaio com paixão. Raven explica a seus pais que não conseguiu emprego porque o gerente não gosta de negros. Eles tentam encontrar um plano para demitir o gerente, mas percebem que não tem provas além da visão de Raven. Então ela elabora um plano para gravar o gerente dizendo isso e enviar a gravação para a mídia. Daí ela liga para Chelsea e pede para ela não desistir do emprego, mas usar um chapéu com uma câmera escondida. Então Raven chega na loja disfarçada. A visão dela então se concretiza quando o gerente é pego em flagrante sendo racista. A cena corta para a televisão, onde um âncora de noticiário explica que o gerente foi demitido e que a empresa emitiu um pedido público de desculpas. Vila Sésamo. O quinto episódio da 25ª temporada começa com Gina e Savion caminhando pela rua Sésamo, se divertindo inocentemente. Eles entram em uma loja que aparentemente pertence a Gina. De repente, recebem um telefonema anônimo dizendo que pessoas de diferentes cores de pele não podem ser amigas. Então eles presumem que a ligação tenha vindo de algum espectador que os viu juntos na rua. Eles explicam a situação para Telly, o Muppet, que fica confuso sobre o porquê essa conversa é necessária. Telly perguntam o que fariam se a pessoa ligasse novamente e, de forma humorística, zomba da situação fazendo um som de peido. A história segue de outra forma, envolvendo Telly e seu amigo Ursinho. Telly conta ao Ursinho o que aconteceu e ambos ficam confusos. E como é de costume em todo programa infantil, eles cantam uma música sobre serem melhores amigos. Telly e o Ursinho montam uma loja de informações, onde vende informações sobre qualquer coisa por 1 centavo. Gina passa por lá e tem um monólogo sobre estereótipos, especificamente sobre como as meninas deveriam ser mais medrosas que os meninos. E o episódio termina com Gina e Savion olhando para os apartamentos da Vila Sésamo, questionando se o autor da ligação anônima está observando eles. Daí, eles decidem cantar bem alto a música de Melhores Amigos, na esperança de que o racista anônimo os veja e entenda que sua amizade é totalmente genuína. Um maluco no pedaço. No 6º episódio da primeira temporada, começa com tio Phil e sua esposa Vivian indo para um retiro em Palm Springs. Eles avisam as crianças que ficarão em casa. O Will então sugere com a ideia de perguntar ao chefe do tio Phil se ele precisa de alguém para dirigir seu carro até o local, já que eles estariam voando de helicóptero. Will e Carlton são encarregados de dirigir a Mercedes até lá, mas então subitamente parados por um policial. Carlton, sendo muito inocente, acredita que o policial é seu amigo e pode dar direções, já que estão perdidos. Will fala pro Carlton manter as mãos no volante, mas Carlton não escuta e tenta apertar a mão do policial. O policial fala pra Carlton para manter as mãos no volante. Will tenta explicar pra ele o que não fazer, mas ele simplesmente ignora. Ele tira sua carteira de motorista e o registro do carro e diz que o carro não é dele, o que faz o policial mandar eles saírem do carro. A cena corta pra delegacia, onde Will fala pro Carlton sobre como os policiais tratam os negros e como responder a eles, mantendo suas respostas curtas e objetivas. Mas ele continua falando mais do que devia, o que faz a história deles parecer falsa e reforça as suspeitas do policial de que os dois roubaram o carro. Eles têm a chance de fazer uma ligação e ligam para a esposa do chefe do tio Phil. Ela se confunde e pensa que eles estão presos porque Carlton foi aceito em Yale. Ela desliga e informa aos pais de Carlton que ele entrou em Yale e os deixa confusos. Os dois acabam sendo jogados em uma cela e Will surge com um plano para confessar os crimes que não cometeram se uma equipe de câmera aparecesse e transmitisse a história. Tio Phil e Vivian veem isso interrompendo o jogo de futebol que todos estavam assistindo no retiro e vão para a delegacia para resolver isso e liberar eles. Os policiais desrespeitam eles e não os veem como pessoas normais. Então o Henry aparece como chefe e proprietário do carro e os policiais o tratam com maior respeito. Ele diz que conhece os dois e o tio Phil fala para que os policiais soltem eles, ameaçando processá-los, pois ele é advogado. De volta para casa, Will e Carlton têm uma discussão sobre racismo. O Carlton, burrão e lerdo, acredita que os policiais estavam apenas fazendo seu trabalho, o que irrita Will. E ele explica que, por serem negros, suas vidas serão bem mais difíceis do que a de um branco. O episódio termina bem vago, sem um final feliz. Carlton tenta entender por que foram parados, mas não consegue e pensa que é só dirigir devagar e pronto. Ele se questiona, se fosse um policial e visse um carro dirigindo a 3 km por hora, você não iria parar esse carro. A câmera muda pra ele e vemos ele refletindo no fim do episódio. Arthur.
O quarto episódio da temporada 21 do desenho começa com o diretor da escola anunciando que o café da manhã agora será servido no refeitório junto com o almoço, o que anima as crianças. Porém, quando Arthur retorna ao refeitório porque esqueceu seu caderno, ele percebe que a merendeira, a Sra. McGrady, está sobrecarregada, mesmo com a ajuda de um auxiliar. Arthur fica chocado e sugere que a escola contrate mais ajudantes. A senhora explica que já tentou, mas não recebeu respostas. Arthur então vai falar com a diretora e diz que ela precisa de mais ajuda. A diretora, distraída com o sucesso do café da manhã, ignora a preocupação dele. No caminho para casa, ele conversa com Sue Ellen sobre a situação. Ela sugere a ideia de um boicote até que algo seja feito, mencionando figuras históricas como Martin Luther King e John Lewis. Na biblioteca, uma versão animada de John Lewis aparece e dá uma palestra a Arthur sobre manter a posição e lutar por justiça. Arthur, seus amigos e a merendeira decidem não sair das mesas do refeitório até que a situação melhore. A diretora entra e tenta resolver a situação, só que ela tá putaça, mas o grupo permanece firme e forte. E somente quando John Lewis aparece novamente que a diretora garante que entrará em contato com o conselho escolar o mais rápido possível. O episódio termina com a diretora prometendo tomar providências, mostrando que o protesto pacífico funcionou. Esse episódio é diferente dos outros discutidos, pois foca mais na resposta a injustiças de forma não violenta. O boicote como método pacífico de protesto já funcionou no passado, e é um exemplo para crianças que o desenho tenta passar. Espero que tenham gostado, se inscreve aí para me ajudar a chegar a 100 mil inscritos mais rápido e falou, beijos!